Bom, pessoal, vamos lá. Então, vamos começar com a seguinte situação. Digamos que a gente quer entender de uma forma um pouco mais geométrica aquilo que estava acontecendo quando a gente fez a nossa transformação de Legendre, tá? Então, vamos dizer o seguinte, a gente começa com uma função f de v, tá? Que é uma função monotônica, ou monótona, certo? No sentido de que del f, del v é sempre maior que zero, tá certo? Bom, a gente consegue fazer uma transformação aqui dessa função, desculpa. Peraí, não, desculpa, eu estou adiantando as coisas, peraí. Vamos começar com a função f de v, tá? Que é uma função convexa, certo? Como é que é uma função convexa? Pensa numa função graficamente assim, tá? Se você pega qualquer dois pontos aqui do domínio e traça uma reta, tá? Esse cara aqui é sempre mais alto do que esse cara aqui, tá? Isso significa o quê? Quem é esse ponto aqui e esse ponto aqui? Digamos que esse cara aqui seja f de v0, tá? E esse cara aqui, vamos botar aqui, v0, f de v0, e aqui v1, e aqui f de v1, certo? O que isso aqui graficamente está representando assim quer dizer na prática, do ponto de vista de uma desigualdade, né? Então, esse cara aqui é uma reta, né? Então, você pode pensar numa reta aqui, f de v0 mais f de v1 menos f de v0 vezes t, onde t varia de v menos v0 dividido por v1 menos v0. Tá certo? Vocês concordam que essa reta aqui é essa reta aqui? Certo? Então, a função convexa é uma função que satisfaz que isso aqui é sempre maior do que o quê? F de V0 mais V menos V0. Ah, não, aqui eu já fiz direitinho, né? Isso. Isso. De F de V. Certo? Em alguns lugares você vai encontrar a transformação feita aqui no argumento em vez de fazer a transformação aqui. Ok? Bom, essas funções convexas, elas têm várias características interessantes. Se você olhar para elas, você vê que a derivada segunda delas sempre é positiva. Né? Você tem sempre uma concavidade para cima. Tá certo? Você pode ver, por exemplo, que f, duas linhas, deixa eu ver se dá para ver daqui. Deixa eu ver se é assim, a gente faz esse cara em torno. Isso a gente fala aqui, V1 igual V0 mais epsilon. Isso. Então a gente tem aqui F de V0 mais. Então, se V1 for igual a V0 mais epsilon, esse cara aqui vai ser F' de V0 vezes epsilon. Esse cara aqui é epsilon. E aqui vai ficar assim, V menos V0, onde V está entre V0 e epsilon. Tá certo? Espera aí, deixa eu ver se eu não errei nada. Esse cara aqui é sempre...
tá? Então esse aqui é epsilon pequenininho, então eu vou chamar o outro de gama, tá? Então esse cara aqui, ó, então eu vou falar que V é igual a V0 mais gama, onde gama tem que ser menor que epsilon, tá? E ambos são pequenininhos. Então esse cara aqui vai ser gama maior do que F de V0. Peraí, tem alguma coisa errada. Isso. É assim, peraí. Será que eu estou expandindo em torno do ponto errado? Peraí um pouquinho. Espera só um segundo. Deixa eu lembrar isso aqui. Tá. Esse cara fica assim. Como é que eu faço isso? Só me lembrar aqui, só um segundo, pessoal, para provar que a derivada segunda é sempre positiva. Espera um pouquinho. Deixa eu ver aqui. Esse cara aqui, eu posso botar ele no ponto médio. Isso, acho que é isso. Deixa eu ver se não estou fazendo besteira. Então, F de V, F de V0 mais F' de V0, V menos V0 mais F duas linhas de V0, V menos V0 ao quadrado sobre 2 fatorial. Eu substituo ali, pego o V pequenininho, esse cara corta com aquele, um pouquinho, deixa eu ver se eu... tá aqui. Não trouxe. Alguém está vendo como pode fazer isso aqui, pessoal? Quer me dar um help? Você pode expandir essa função aqui em torno de um ponto para provar que a derivada segunda dela tem que ser positiva nesse tipo de situação. Eu estou tentando lembrar como é que faz isso. É porque parece que ela vai aparecer essa derivada segunda ali, né? Professor, dá para passar o F de V0 para o lado direito da desigualdade. O V diferente de V0, divide os dois lados por V menos V0. Aí vai ter uma coisa que parece uma derivada do lado esquerdo e outra que parece uma derivada do lado direito. Então você está falando para fazer assim, F de V1 menos F de V0, deixa eu ver que está certo, né? Quando esse cara é V0 dá V0, quando esse cara aqui é V1 dá
Isso aqui está certinho. Então, você está falando esse cara aqui dividido por V1 menos V0 é sempre maior do que F de V menos F de V0 dividido por V menos V0. Aí eu faria, eu escreveria V0 mais epsilon 2 e V como V0 mais epsilon 1. Aí o epsilon 2 seria maior que o epsilon 1. Você está falando aqui esse V como V0 mais epsilon? É que o que eu pensei é dois parâmetros. O V seria V0 mais, não sei, epsilon 1. Aham. E aí o V do outro lado, eu escreveria como V0 mais epsilon 2. Uhum. E aí o epsilon 2 seria maior que o epsilon 1. E daí isso é o limite disso aí. Não, tudo bem, é o que eu estava tentando fazer antes, mas estava me dando um resultado aparentemente estranho. Porque quando você fizer isso aqui, esse cara aqui vai ser simplesmente derivada primeira mais os outros termos da série de Taylor. E esse também é a mesma coisa, entendeu? Mas não dá para tomar o limite, porque aí a derivada em ponto é sempre maior que a derivada em ponto anterior. Então, você está falando o seguinte, se eu fizer isso aqui, eu vou ter assim, epsilon 1, né? Esse cara aqui vai ser, se eu expandir para epsilon pequeno, vai ser epsilon 1 f' de V0 mais epsilon 2 linhas 1 de f V2 linhas 0, né? Sobre 2 fatorial ao quadrado. Eu vou ter isso aqui do lado esquerdo, e esse cara aqui é sempre maior do que... Na verdade, não foi isso que eu pensei. Você não falou para expandir, né? Você não falou que V é igual a V0 mais epsilon? Sim, mas eu estava pensando em expandir. Eu acho que vai ficar aqui vinculado. Eu pensei em escrever em termos de epsilon e trabalhar só o limite. Espera um pouquinho. Não, esse talvez aqui já saia. Peraí. V0 mais epsilon quadrado sobre 2 fatorial F duas linhas de V0 mais aqui, certo? Esse número aqui, ele tem que ser maior que esse aqui, né? Então tem assim, epsilon 1 menos epsilon 0, F' de V0 mais epsilon ao quadrado menos epsilon ao quadrado sobre 2 fatorial F duas linhas de V0 maior que 0. Mas aí só assumir que o 2 é o mesmo coeficiente de dividir, né? Vai ser igual. Não vai dividir por epsilon e por epsilon. Ah, você tem razão. Peraí. Não, tá certo. Não, é que aqui não tem epsilon. Isso, aqui não tem epsilon, aqui é só epsilon. Aqui não tem epsilon, e isso, aqui é só epsilon. Exatamente, obrigado. Porque é que eu estou dividindo cada um com um cara, exatamente. Isso, então aqui, esse cara é idêntico a esse cara aqui, ele vai embora. Isso, aí você tem que esse cara aqui é positivo. Esse número aqui é o número maior que esse aqui, então esse cara aqui é sempre positivo. Então, para esse negócio aqui ser positivo, esse cara aqui tem que ser positivo. E é assim quadrado, né? Só epsilon menos epsilon. Oi? É só epsilon menos epsilon. Isso. Isso. Tá certo. Então, a derivada segunda sempre tem que ser positiva. Se a gente fizesse isso aqui... Obrigado, pessoal. Se a gente tivesse feito isso aqui para um caso de muitas partículas, de muitas dimensões, a gente ia ter uma coisa similar, né, que você tem uma função, né? Agora você tem uma função, digamos, tridimensional, certo? Essa função, ela é uma coisa assim, né? Se você traça um plano aqui, todos os pontos da função estão sempre abaixo desse plano, tá certo? É uma função convexa em várias dimensões. É bem mais difícil de desenhar, mas a conclusão é a mesma. E o que a gente ia encontrar aqui, ó, é que, na verdade, del2 de f
del V1, VI del VJ, tá? Tem que ser uma matriz positiva definida. Desculpa, tem que ser uma matriz inversível. Tá? Que é o que a gente tinha visto lá. Ou seja, eu não vou fazer esse segundo pedaço, que é mais complicado, mas tem uma maneira de você provar que funções desse tipo são 1 para 1 com funções cuja derivada segunda ou seja, a matriz hessiana é inversível. Tá certo? Agora eu não lembro se ela é hessiana, é inversível ou positiva definida. Espera um pouquinho. Porque uma é mais forte que a outra, né? Positiva definida é mais forte. Sim. Quer ver? Ok. Tá. Não é isso que eu quero então. Espera aí. Só um segundo. Quando a gente quer encontrar as coisas, a gente não encontra. Tá. Espera aí. Tá, não vou encontrar isso. Espera aí. Convex. Aqui. Isso. A função convexa ela tem hessiana que é, em todos os lugares, positiva semidefinida. Tá? Ou seja, é maior ou igual a zero. Tá? E aquele mesmo problema da função monótona que eu estava falando para vocês, né? Uma função monótona é uma função que está sempre crescente. Então, a derivada dela, você pode pensar numa função monótona assim, por exemplo. Ela está sempre crescendo, tá? Só que isso não impede ela de que em um ponto ela passe por zero. Tá? Ou seja, a derivada dela vai ser sempre positiva, mas a derivada dela pode ser assim, um número sempre positivo, mas que de vez em quando toca o zero. Tá? Isso. Eu for integrando essa função aqui, ó, você vê que ela vai crescendo, exceto nesse ponto aqui que ela não cresce nada, digamos assim. Tá? Por isso que ela pode ser sempre definida. Ela pode, em alguns pontos, ela pode ter um alto valor igual a zero, que é justamente essa não variação dela, assim, tá? Mas isso não te impede de fazer uma relação ainda de 1 para 1 entre todos os pontos aqui. Ela só não pode ter uma linha de zeros, né? Aquele negócio, porque senão, se ela tiver uma linha de zeros, eu não posso mais fazer uma relação de 1 para 1 entre esses pontos daqui e esse único ponto daqui. Tá? Agora, por que a gente está falando dessas funções convexas? Porque existem algumas técnicas de você, a partir de uma função convexa, conseguir chegar numa outra função convexa, certo? E aí é o que a gente vai ver agora. Então, a gente vai introduzir aqui a transformação de Legendre. Com A ou com E? Com E mesmo, né, Legendre? Então você tem o seguinte, digamos que f de v seja uma função convexa. Certo? Que vai ser a função dada pelo seguinte? H de V estrela. Aqui, em vez de chamar de V estrela, eu vou usar a notação que a gente usa na mecânica, só para ficar mais claro, tá? É só uma outra variável. H de P vai ser igual a o máximo da função PV menos F de V. Tá?
no domínio dessa variável v aqui. Tá certo? Bom, vocês vão ver que isso parece uma maneira, como é que se diz, indireta de fazer uma outra definição, que é a seguinte. Como é que a gente encontra o máximo de uma função? Isso. Então, a gente deriva essa função aqui. Então, se a gente derivar essa função em relação a v, a gente vai ter p menos f' de v igual a zero. Certo? Aí, a transformação aqui é que p é igual a f' de v. Certo? Só que f' de v é uma função cuja derivada dela é positiva. Certo? Então, eu consigo, como a derivada aqui é positiva, a derivada desse cara aqui é positivo, então essa função é monótona em v. Se ela é monótona em v, eu consigo fazer uma associação 1 para 1 entre o valor da imagem com o valor do domínio. Então, isso aqui é a mesma coisa de dizer que isso aqui é inversível e eu consigo encontrar v de p. De forma que se eu colocar P, se eu botar P de V, né, P é igual a F' de V de P. Ou seja, existe essa função inversa aqui. Eu poderia ter chamado de uma outra letra qualquer, tá? Eu poderia, só para simplificar a vida de vocês, eu poderia chamar isso aqui de F de P, né, tal que F' de F de P é igual a P. Tá certo? Mas a gente pode pensar nessa transformação assim, ó. Eu tenho minha função f, tá? Uma função convexa. Espera um pouquinho, ela não pode. Isso ela pode ser assim. Tá? E aí você pega essa função num ponto aqui qualquer. Tá? Essa função no ponto, ela vai ter uma certa derivada, que é esse valor aqui. Ok? Eu posso encontrar onde que essa derivada aqui, ó, corta esse eixo aqui. Tá certo? Quem é essa linha aqui? Como é que eu posso parametrizar essa linha aqui? Né? Então, aqui eu tenho uma função de v, aqui é a minha função valor de f, né? E aqui eu posso fazer como? Essa linha aqui vai ser dada por f' de v0, que digamos que esse ponto aqui seja o ponto v0, tá certo? E eu quero que esse cara tenha um certo parâmetro aqui, v. Peraí, serviço. Isso. Não é assim, peraí. Isso, eu quero que ela tenha f de v0 mais f' de v0, v menos v0. Tá certo isso? Ou seja, quando v for igual a v0, ela tem essa altura aqui, e quando ela for zero, né, isso aqui é essa linha aqui de v. Né? Isso aqui está claro? Como eu sei a inclinação, como isso aqui é uma reta, e eu conheço a inclinação e o valor dela num ponto, isso determina totalmente a minha reta, tá certo? Ela tem essa inclinação aqui, tá certo? E neste ponto aqui, que é o ponto V0, o valor dela é f de v, de V0, tá certo? Eu estou querendo fazer o seguinte, eu estou querendo pegar cada ponto dessa curva, tá? Eu tenho uma derivada, e associada a essa derivada aqui, eu vou ter um número qualquer, tá certo? O número que eu quero encontrar vai ser justamente o valor da linha onde ela corta o eixo vertical.
Tá certo? E o valor que ela corta o eixo vertical, por exemplo, é o meu L de 0 e V0. Que nesse caso aqui vai ser o quê? F de V0 menos F' de V0 V0. É isso? Tá certo isso aqui? Isso aqui. Tá certo. Esse cara é PV, tá certo. Mas o sinal tá errado. Ah, não, o sinal tem que estar assim mesmo. Tá? Até aqui tá claro, pessoal, o que eu estou fazendo? Por que só que V0? Se é derivado daquele que você zero? Por que você está falando se é em 0 e V0? Não, isso aqui é uma seta, tá? Primeiro, dado uma curva convexa, eu escolho um ponto dela qualquer, pego a derivada dela naquele ponto e crio uma função L de VV0, que é totalmente definida por aquele ponto, pela derivada mais a altura da função, que é isso aqui. A altura da função e a derivada. Tá? Qual é o valor dessa linha aqui? Qual a altura em que ela corta esse eixo aqui? É isso aqui. L de 0, V0. Eu achei que L tinha que ser 0. Oi? Eu achei que a função L tinha que ser 0. Não, eu quero onde que ela corta esse eixo aqui. Esse eixo aqui é o V0. É o V igual a 0. Tá certo? Isso. Então, tá certo. Se minha função for convexa, pessoal, pedir desculpa para vocês, hoje está difícil para mim, cara. É porque é o seguinte, a resposta é, se a função é convexa, esse corte no eixo horizontal, nesse eixo vertical, é sempre num ponto diferente. Tá? Então você tem uma relação de 1 para 1 entre o valor da função aqui e o valor dessa função aqui. O interessante é que o valor dessa função aqui te dá uma nova função, que é essa aqui, que é côncava. Né? E se você pegar menos ela, porque se você pensa o seguinte, o próximo passo, porque eu não consegui explicar esse passo que eu acabei de falar para vocês, mas o próximo passo que você pode fazer aqui é você reparametrizar esse negócio aqui em relação ao P, certo? Então isso aqui vai ser o quê? Em relação a P vai ser F de V, eu chamei de F, né? Isso. F de P0, né? Que é o P0 é o ponto tal que F de P0 é igual a V0. Tá certo? Então, esse cara aqui menos F' de F de P0. Só que isso aqui, ó, pelo que a gente viu lá atrás, é o próprio P0. Tá? E esse cara aqui é F de P0. Só que isso aqui, pessoal, é menos P0 F de P0 menos Fzinho de F de P0. O que é isso aqui? É transformador de Legendre.
né? Isso aqui é a nossa newtoniana, por exemplo. Isso aqui é P, isso aqui é a velocidade como função do momento, né? Que é aquilo lá que eu tinha escrito para vocês, lembra? Isso aqui, né? Eu inverto esse cara aqui e encontro quem é a velocidade em termos do momento. Eu só botei F maiúsculo para não confundir V, argumento, com V, função, que inverte aquilo lá. Só que eu não estou lembrando essa última parte do argumento aqui. Isso aqui ficou claro, pelo menos? Que eu falei por último? Essas coisas que eu falei? Mas sobre o fato de essa nova função de V0 que ser única V0, a gente tem que usar a hipótese de que a função é côncava, a velocidade? Não, é justamente, você mostra que se essa função aqui é convexa, essa aqui é côncava. Essa definida assim, ó, esse H aqui, ó. Que esse H é esse cara aqui, ó. Mas eu digo sobre a unicidade da nova função. Unicidade? Em que sentido? Que você vai parametrizar pelo valor daquele L quando ele cruza o V igual a zero. Isso, mas isso é uma constante arbitrária que você poderia, né? O que você está me perguntando é se esse ponto aqui é importante. É isso? Na verdade não, porque a minha dúvida é que o senhor comentou que cada V0 vai ter um desses pontos associados. Isso, cada V0 vai ter associado a um corte num ponto, numa altura diferente aqui. Mas a gente mostrou esse resultado? Ou o senhor só comentou? Não, justamente esse é o resultado que eu não estou lembrando como é que mostra. Ah, entendi. Mas aí a minha dúvida é, então a gente teria que usar a hipótese de função original convexa, para isso vale, né? Isso, para a gente fazer essa prova, que eu não estou lembrando como é que faz, você tem que usar que essa função é convexa. Tá, ok. É isso mesmo. Tá. Se você escrever tipo, a mesma coisa para um outro V, mostrar que tem que ser diferente de V0 no final. Entendi. Provar por absurdo. Ou seja, você está me falando que L de 0 e V0 é igual a L de 0 e V1. Né? Se a gente fizer isso, a gente está falando que F de V0 menos F' de V0. V0 é igual a F de V1 menos F' de V1. E daí, né? Aí a gente pode fazer o seguinte, a gente pode dizer que esses caras são iguais. E daí? Se a segunda derivada você maior que zero, isso garante que as duas derivadas vão ser diferentes? Espera um pouquinho. Vamos dizer que exista um ponto, para dado um ponto V0, existe um outro único ponto V1 onde essa igualdade é verdadeira. Tá? Então eu não tenho liberdade de ficar variando esses caras. Tá certo? Não, que a prova por absurdo seria que a gente, né, diz que existe, para dar um certo ponto V0, existe um ponto pelo menos, V1, onde essa igualdade é verdadeira. E aí, o que a gente pode fazer? Nada, né? A gente não pode assumir que um deles é maior, por exemplo, o V1 é maior que o V0. Tudo bem, podemos. Aí, o fato de a segunda derivada sempre ser positiva, não garante então que a primeira derivada vai continuar crescendo, porque ela vai ser diferente? Espera um pouquinho. A gente tem aquela brincadeira lá, né, que eu tinha escrito antes. Cadê ela? A gente tem que F de V é sempre menor do que F de V0 mais F de V1 de V menos V0
V1 menos V0. Tá certo isso? É, F V1 menos F V0. Isso. F V0. Isso. V menos V0. Isso. Tá, a gente faz aquela mesma... Isso, tá. Então, a gente pode relacionar... Então, a gente pode escolher que, sei lá, V1 é maior que V0, por exemplo. Né? Ou se... Tanto faz, a gente pode escolher... Então, se a gente escolher que V1 é maior que V0... Então, a gente pode fazer o seguinte. A gente joga esse cara para cá e esse cara para cá. Vai ficar assim. V' V1 V1 menos F' V0 V0 é igual a F de V1 menos F de V0, certo? Isso aqui é para um F de V qualquer menos F de V0 dividido por V menos V0 é sempre menor que F de V1 menos F de V0 dividido por V1 menos V0. Tá certo? Então, eu posso dividir os dois lados por V1 menos V0, V1 menos V0. Tá certo? Mas só ali bem na direita, tá? F de V0, o que cai lá no dedo de cá? Aonde? Aqui? Aqui que você está falando? Sim, você dividiu ali de cima dos dois lados, não foi? Eu dividi os dois lados por V1 menos V0. Não de nada. Mas é do outro lado também. Ah, inverteu? Ele passou a derivada para o outro lado, pode ser. Esse cara aqui veio para cá. Vou derivada, tá aqui. E esse cara veio para cá. Beleza. Tá certinho? Isso. Então, esse cara aqui, ó. Esse cara aqui... Não, mas eu posso trocar esse lado direito aqui por um valor que seja, né? Então, tá, é mais fácil fazer assim. Então, eu tenho aqui F de V menos F de V0 sobre V menos V0 é sempre menor do que aquilo ali. F' de V1. V1 menos F' de V0. V0 dividido por V1 menos V0. Tá certo? Agora a gente só precisa provar que isso é um absurdo. Vamos lá, como é que a gente prova que isso aqui é um absurdo? O V a gente está livre aqui. O V pode ser qualquer coisa entre V0 e V1. Isso tem que ser válido para qualquer valor. Agora a gente tem liberdade de mexer nesse V. Você vai falar que V é igual a V1, nós estamos formando uma coisa que é igual a ela mesma, mas não fala mesmo. Não, mas porque se falar que V é V1, vai dar igual a tudo isso, né? Foi o que tinha antes. Então você está provando que uma coisa é igual a ela mesma, então ela fala ao mesmo tempo. Não, mas tem V1 e V0 multiplicando do lado direito, né? Não, é porque, tipo, aquela seguinte, se ele for V1, vai ser igual a igualdade, certo? Se isso aqui for igual a V1, Vai ser igual a igualdade que você usou antes. Ou não? Mas é uma opção que já está ali, você não quer nem usar nada. é. Então você está falando que, tipo, se existe uma linha daquelas,
você tem uma coisa que é igual, ela vem sempre não. Então essa coisa tem que ser zero. Não, não quer dizer. Mas enfim, está provando um absurdo, não pode existir um erro. Eu não entendi ainda por quê. Eu tenho essa desigualdade, que ela vale sempre para essas funções desse tipo, e eu estou supondo que isso aqui é verdade. Isso, quer dizer, se isso vai para todos os pontos, isso vai para o igual a mesmo. A desigualdade. Essa desigualdade aqui, ela não tem nada de novo nela. Sim, mas você pode fazer o V igual a V1. Posso ver igual a V1 nela, posso. Se você fizer isso, essa desigualdade vai ser igual à igualdade que você tinha antes, certo? Eu acho que mais em cima tem que ter. Não, cara, porque essa igualdade eu usei para substituir o lado direito dessa desigualdade pelo lado esquerdo da igualdade. Eu acho que Sim, então você vai tirando uma igualdade igual a uma desigualdade de função. Você vai tirando que aquilo ali é igual a aquilo. No caso. Não, mas isso aqui é diferente daquilo lá. Não, exatamente, é diferente. Se você fizer um igual a vai ser igual. Então não pode ser igual. sabe, coloca, se vai ali em cima. Eu não concordo com você. Provavelmente ele morre se ali em cima tiver igual. Naquela primeira relação que você colocou. Isso, pronto. Agora não importa mais. Tá. Porque aquilo tem que ser verdade. Tá? Isso. Não, mas eu acho que... É que quando ele for ver muito, tem que fazer isso aí. Não, sim, é menor ou igual, em geral, sim. Você está falando isso aqui. Mas tudo bem, melhor a gente ser um pouco mais preciso. Mas eu não entendi sua lógica, porque veja, eu cheguei nessa desigualdade aqui, não tem nada de novo nela. A novidade é que se eu supor que aquilo ali, que aquela igualdade é verdadeira, eu posso pegar esse cara aqui e substituir isso, né? Isso aqui eu posso substituir por isso aqui, é só isso. Aí sempre tem um problema. Aí beleza, você pode substituir, certo? Sim. E você pode pegar, assim, e colocar para o PV. Pegar esse lado esquerdo aqui. Colocar para o PV. Inclusive para o V1. Ah, porque eles já são iguais. Exatamente, você tem um menor igual. Então eu entendi finalmente o que você está falando, mas eles são iguais só se eu botar V1, mas aí V1 é trivial. Você usou, na verdade, o fato de que aqui teria que ser... o nosso erro era que não tinham colocado o menor ou igual ali de partida. A gente não tem errado, ele não pode estar errado. Ele não tem que ter igual, tem outra coisa, não sei qual. Sei lá, se são conversas, vamos medir, já conseguimos errado. Eu acho que em algum momento a gente vai ter que usar o fato desse material positivo, Não, porque isso aqui, a gente está usando isso aqui que tipo, é a versão mais forte ainda. Eu posso fazer... isso aqui vai ficar F' de V0 vezes um epsilon qualquer. Mais... Não, vezes epsilon, só F' de V0. Mais F, duas linhas, por exemplo, se eu expandir em torno de V0, né? V0, epsilon sobre 2, fatorial, menor que isso aqui. Isso aqui me ajuda em alguma coisa? Acho que você pode fazer essa função porque você não está falando exatamente um V1, teoricamente, pode ser tão longe do V0 que você queira, que você seja próximo. Eu não entendi. Você está falando que eu não posso fazer expansão? Não é nada direito, porque teoricamente você falou nada sobre o V1. Não, mas eu não vou expandir em V1. Eu só vou expandir só em V. Só o V que eu posso mexer. Vejo sim, cara. Vejo sim. Ó, se eu pego esse cara agora e passo para cá, então eu tenho o seguinte, ó. Eu vou ter epsilon F duas linhas de V0 menor ou igual, eu passo só o meu F de V0 para cá, eu multiplico e divido por V1 menos V0, ele. E então ele vai ficar assim, ó. F' de V1 menos F' de V0 menos V1 menos V0, F' de V0. Tá certo? Menos com menos mais, então esse cara aqui, né? Se eu não fiz nenhuma besteira, corta com esse cara aqui. E aqui fica V1
menos V0 que fica aqui. Agora, vai ficar menos V1, V0, esses caras vão ficar em evidência. Vai ficar aquele de V1 multiplicar V1 menos V0. Quer dizer, não. Espera um pouquinho. Tá. V' de V0. Tá, então vai ficar assim, ó. Vê se vocês concordam comigo. Vai ficar aqui V1 F' de V0. Esse cara é positivo, a gente não sabe o que isso aqui é. A gente sabe se aquele cara ali é positivo? Não, isso aqui a gente sabe que é positivo. A gente pode, né, a gente escolheu de partida. O de cima. O que é o número de cima? O que é esse de cima? F' de V1 menos F' de V0. Eu também acho. Seria bom se a gente tivesse menos ainda. Na função conversa, não derivada sempre crescente. Nem sei. Se a gente tivesse Isso. menos aí, provável. Mas que V1 ainda pode ser qualquer coisa, né? Ah, mas foi maior que V0. Mas pode ser Pode ser negativo. V0 pode ser menos 8 e o V1 menos 5. Não, isso aqui, você tem razão. Esse cara aqui, ó, como a derivada da segunda é positiva, esse cara aqui é crescente, então esse cara é maior que esse. Certo. Então, Quer dizer que tudo é maior que zero. então isso aqui tem que ser maior que zero. Perfeito, porque esse lado sim tem que ser maior que zero. Mas isso aqui, ó, pode ser negativo. V1. Ah, tá. É difícil. Parece que a gente não errou nada, né? Peraí. Só se a gente escolher outro V em vez de... Não, o V1 e o V0 a gente não pode trocar. Não, o V da esquerda, a gente escolheu C do V0 mais 0. Só se a gente escolher C e V1 mais 0. Espera um pouquinho. A gente pode fazer a mesma expansão em torno de V1. Está exigindo que seja próximo de... Não, esse V é o único que a gente está livre. Então isso aqui é verdade. Certo? A gente pode fazer a mesma expansão em torno de V1 e aqui vai ficar assim. F' de V1, certo? Mais F, duas linhas de V1, epsilon estrela. O epsilon tem que ser sempre negativo, porque eu estou expandindo por um epsilon pequenininho. Eu estou chegando em V1, então tem que ser V1 menos uma coisa, tá? Mas eu vou deixar só o epsilon estrela para a gente lembrar que é um epsilon diferente. Sobre 2. Espera um pouquinho. Aqui tem sobre 2. Tá? Aí a gente pode jogar esse cara para a direita. Ainda tem F de V0 do lado esquerdo. Não vai cortar. Ainda vai ter F de V0 do lado esquerdo. Que F de V0 que você está falando? Aqui, ó, você está discutindo F de V e V1 agora, né? Só que aí vai ter o termo de F de V1 e menos F de V0. Assim você não vai poder cortar. Isso. Então isso aqui vai estar dividido por V1 menos V0 mais epsilon estrela. Aí em cima ainda tem um F de V0, né? F de V1 menos F de V0. Tá. Voltando para a igualdade. Se o V1 positivo, lado zero, a gente comprova a desigualdade. A gente usa o que a gente queria, certo? Uhum. Só que se o V1 for negativo, o epsilon também tem que ser negativo. Não. Porque o epsilon está andando do V0 para o V1, é sempre um número positivo. Não, porque se você está saindo de... O V1 é maior, então tem menos 2, deve ser, né? Tá certo. Não, eu acho que a gente tem que fazer essa segunda coisa aqui. Então, você está falando que isso aqui Estou falando dois termos em cima, mais F de V1 menos F de V0.
Porque, ó, se tivesse... Não, eu entendi o que você falou. Eu entendi. Tá, a gente partiu dessa aqui. Tá, tem que ser assim mesmo. Deixa eu ver se tem uma maneira. É porque. O Epsilon, ele sai de V para V0, não? O epsilon vai de V0 para V1. Não, é quando ela não, você pode expandir de 1 para V0, porque você não sabe se eles são próximos. Não, tudo bem, mas eu quero dizer que, na pior das hipóteses, ele tem que estar entre V1 e V0. Deixa eu ver. Zero, tá? Se eu pegar aquele cara ali. Ok. E eu tenho outra coisa aqui. Se eu tomar essa igualdade aqui em V0, O F', ele não é crescente em modo em relação à função inversa? Porque a medida da função. o F', não, o F' é sempre crescente. Só se pensar no padrão do função convexa que a gente usa, é P quadrado. P quadrado é uma parábola. A derivada segunda é uma constante, sempre positiva, a derivada primeira é uma linha que pode ser negativa ou positiva. Só que ela é crescente sempre. Né? A derivada disso aqui é uma linha reta, que vai ser negativo, vai ser positivo, mas ela é sempre crescente. Se eu tomar V igual a V0 aqui, eu vou saber que 0 é menor ou igual a F' V1 menos F' V0. Né? O denominador eu posso jogar fora porque eu sei que é sempre positivo. Então eu sei que... Bom, eu sei isso aqui, né? Que F' de V0 vezes V0 é sempre menor ou igual a F' de V1 vezes V1. Então, eu posso... Aí eu já não sei o sinal do V1, né? Peraí, então, se esse cara aqui é maior que aquele, eu posso trocar um pedaço desse cara aqui por uma coisa que seja maior que ele, né? Isso ajuda a gente, aquilo ali? Que eu posso... Então... Isso aqui, ó. Isso aqui né, que é esse lado aqui, ele é sempre maior, isso aqui é sempre maior que zero. Maior ou igual a zero. Não ajuda em nada.
Não, porque eu poderia fazer o seguinte, se esse cara aqui... não. Nenhuma ideia, pessoal? Nossa, Não deve ser tão difícil assim, peraí. Não é. Se a gente conseguisse provar que aqui é zero, né? Esse cara aqui sempre menor ou igual a zero, então a gente estaria provando. O epsilon é positivo. Se a gente expandir em torno de V0, a gente encontra esse cara aqui. Se expandir em torno de V1, fica mais complicado, né? Ou seja, esse cara aqui vai ficar F de V, F de V1, mais F de V1, epsilon estrela, Se a gente substituir ali, o primeiro termo vai ser... Espera um pouquinho. Tá. Então, veja, o primeiro termo dessa brincadeira aqui vai ser assim. Se eu substituir essa expressão aqui, né, vai ficar assim. F de V1 menos F de V0 dividido por V menos V1 menos V0 mais epsilon estrela. Tá certo? E aqui eu vou ter o quê? Eu vou ter o resto da série. F' de V1 epsilon estrela dividido por V1 menos V0 mais epsilon estrela. Certo? Esse termo aqui, ó, vai ser F de V1 menos F de V0 dividido por V1 menos V0 mais F de V1 menos F de V0 dividido por V1 menos V0 ao quadrado vezes epsilon, né? De qualquer forma, tem aquele pedaço ali. Não ajuda em nada isso aqui, né? Vou fazer o seguinte, vamos dar aquela... Nossa. Ai, caramba. Depois eu vejo como é que prova isso aqui, pessoal. Tá? Mas o ponto é esse, tá? O ponto é que, na verdade, o importante disso aqui, exceto pelas provas que eu não consegui fazer, é que, da mesma forma que você tem que a lagrangiana ela é convexa na velocidade, a hamiltoniana ela vai ser convexa no momento. Oi? Menos hamiltoniana é côncava. Né? Porque a que a gente encontra lá é o menos hamiltoniana. Então ela vai ser convexa no momento. E por que isso aqui é importante? Porque na hora que você calcular, por exemplo, aqui, Q ponto é igual a del H del P,
e você quiser agora inverter e encontrar quem é P em termos de Q, você tem que ser capaz de inverter isso aqui. Então, para você sair do formalismo hamiltoniano e voltar para o lagrangiano, isso aqui precisa ser convexo também, né? O mais interessante, na verdade, é que a gente pode fazer uma transformação de Legendre, como a gente fez agora, mas se você pensar bem, a gente chegou a esse resultado aqui sem fazer transformação nenhuma. Certo? Por quê? Porque o que a gente impôs lá com aquele multiplicador de Lagrange, lá no começo, foi justamente a inversibilidade dessas coisas. Então a gente impôs a inversibilidade e deduziu a transformação de Legendre. Ela veio como uma dedução, como consequência secundária da nossa imposição da inversibilidade da coisa. Enquanto normalmente o que as pessoas fazem é que as pessoas fazem a transformação de Legendre, meio que sem explicar por que se faz uma transformação de Legendre, né, e encontram que essas coisas são inversíveis, certo? Mas é por isso que eu preferi fazer esse caminho, justamente para vocês entenderem que a transformação de Legendre é uma consequência da inversibilidade. E eu não sei, eu tenho uma intuição de que existem outras maneiras de você sair de uma função côncava e chegar em uma função convexa e chegar numa outra função convexa, né? Por que é essa particular forma de transformação, né? Eu não tenho clareza ainda de por que é exatamente essa transformação que a gente encontra. Por que a gente não encontra outra transformação de funções convexas em funções convexas, e sim essa particular da transformação de Legendre. Não estaria relacionado com o G, a gente fala do zero? Seja uma relação. Mas é porque, na verdade, o G ele não tem a ver com a transformação convexa ou não ser convexa. É porque, na verdade, no nosso formalismo, esse cara não é função de f, de v, ele é função de x e v. E esse cara não é de h, ele é de x e h, não é de p, é de x e p. Então, a gente está fazendo uma transformação de função convexa ponto a ponto da variedade, ou seja, para cada ponto da variedade é uma transformação de Legendre, para cada ponto da variedade é uma transformação de Legendre, certo? Só que você pode fazer uma transformação de Legendre nesse ponto da variedade, escolhendo esse cara aqui, certo? Né? Digamos que eu tenho minha variedade M. Eu fiz uma transformação de Legendre usando um ponto especial para fazer a projeção da minha função. Do ponto de vista de uma transformação de Legendre, isso aqui é totalmente arbitrário e só te dá uma constante. Só que agora, essa constante diferente pode ser diferente ponto a ponto da variedade, porque cada ponto da variedade eu estou fazendo uma transformação de Legendre diferente. Então, essa função extra aqui é justamente aquele G que a gente encontrou lá. É justamente essa liberdade que eu tenho quando eu faço a transformação de Legendre, eu posso fazer ela diferente aqui, diferente aqui, diferente aqui, diferente aqui, e parametrizar essas diferenças todas para uma função G. Certo? Quando essa função G ela é um gradiente, você mostra que não muda nada na sua lagrangiana. Quando ela não é um gradiente, você encontra uma lagrangiana diferente. Certo? Mas que, na verdade, só muda o significado do P. Continua sendo o mesmo para o sistema mecânico. Certo? Só que você obrigatoriamente tem que botar uma coisa nova na sua lagrangiana. Tá certo? Que é uma coisa que eu ainda um dia quero explorar. Porque, veja, você pode colocar esse G lá, que não é um gradiente, num problema de mecânica acoplado com um campo eletromagnético. E você pode usar esse G para tirar o potencial eletrostático, o eletromagnético, que possa estar acoplado com sua partícula carregada. E entender o que dá de diferença ali na prática, né? O que você pode fazer nisso aí para simplificar ou pensar no problema de uma forma diferente. Mas isso é uma coisa para o futuro. Isso aqui ficou claro, pessoal? A questão da transformação de Legendre e o G? Tá? Eu queria dar essa última passada mais intuitiva, antes da gente entrar no que a gente estava fazendo antes, para ficar uma coisa mais intuitiva, para ficar bem claro, né, a sequência das coisas. Eu não tive tempo de preparar isso aqui, por isso que eu tentei fazer agora com vocês e a gente teve que fazer essas contas aqui. Mas eu eventualmente vou ter tempo de preparar esse negócio aqui direitinho, tá? Falando nisso, a gente não vai ter aula nem na próxima sexta, nem na outra sexta, tá? Porque nessa sexta agora é feriado e na outra é recesso, tá? Mas de qualquer forma, na próxima quarta a gente tem aula de novo. Tá? Então, pessoal, a gente estava voltando da vaca fria, a gente estava vendo a questão do comutador dos campos vetoriais, tá certo?
Mas antes disso, vamos discutir uma questão dos campos vetoriais em geral, porque é interessante de entender quando que eles formam uma álgebra de Lie finita e quando eles formam uma álgebra de Lie infinita. Tá? Justamente porque quando eles formam uma álgebra de Lie finita, a gente consegue usar esses campos para fazer uma linearização do espaço, tal qual a gente faz com grupos de Lie. Na verdade, não é tal qual, é exatamente como a gente faz com grupos de Lie. Tá certo? Então vamos lá, vamos pegar o caso simples que a gente tinha visto antes. A gente tem aquele VH. Se ninguém, né, por causa da partícula livre, se vocês me lembrarem disso, eu deduzo de novo, tá? É simplesmente esse cara aqui. Tá? Isso aqui vocês lembram, né? É só o campo vetorial hamiltoniano. Eu posso pegar o campo vetorial X, que eu vou definir como sendo d do X, tá? E eu tenho o meu campo vetorial VP, que é o meu d dp. Todo mundo concorda que isso aqui são campos vetoriais? Né? Se eu tivesse uma coisa mais complicada aqui, por exemplo, se eu tivesse o meu oscilador harmônico, aqui ia ter m ômega quadrado x ddp. Tá? Mas isso não vai mudar muito as nossas conclusões. Vamos deixar do caso mais simples primeiro. Então, olha que legal. Se eu faço o comutador do Vx com Vp, né, o parêntese de Lie, esse negócio aqui dá zero, que as derivadas parciais comutam. Certo? Se eu pego o meu VH com Vx, o que eu tenho? Veja, o H, o coeficiente dele só depende de P. Tá? Então, em relação a esse coeficiente, o d dx esse coeficiente é constante em relação a d dx, certo? Então, você pode aplicar de um lado ou do outro, que você vai ter as mesmas derivadas segundas segundas comutam, esse cara aqui é zero, certo? Mas, quando eu calcular o meu VH com o meu VP, isso aqui vai dar quanto? Ó, o VH, ele vai atuar d dx no VH com Vx e VH com Vp, isso mesmo. VH com Vp. Então esse cara vai ser, ó, d dx nesse d dx aqui, vai ficar P sobre M d dx ao quadrado, d2 dx2, certo? Não, desculpa, aqui. Vai ficar d2 dx dp, tá certo? No caso contrário, em que esse aqui, né, que está com o sinal trocado, atua nesse campo aqui, eu vou ter o termo que vai atuar o ddp no d dx, mas eu também tenho o ddp atuando nesse cara aqui. Tá? Essa é a parte da não comutação. Então vai ser menos 1 sobre mvx. Tá certo? Então vocês veem que a gente formou uma álgebra de Lie dos campos. Tá certo? Se aqui eu tivesse uma coisa mais complicada, digamos que a minha newtoniana tivesse p ao quadrado sobre 2m mais uma função v de x complicada aqui. Certo? Nesse caso, o meu VH, ele ia ter p sobre m d dx menos v' de x, tá? ddp. Tá certo? Quando eu calcular o comutador, né, com o Vx, por exemplo, agora... Uma derivada onde? O Vx ali no campo do VH. Então, aqui, ó. Ah, tá em linha. Beleza. Tá? Quando eu pegar o comutador desse cara aqui com o VH com o meu Vx, o que vai acontecer? O VH atua no d dx, isso não dá nada de novo, só as derivadas segundas, e depois eu tenho menos esse cara atuando nesse cara aqui. Menos esse cara atuando nesse cara aqui, nisso aqui dá zero, mas nesse cara aqui vai dar menos com menos mais, vai ficar assim, V duas linhas de x d dp. Ou, se você preferir, V' de x... Não, é isso mesmo, é V duas linhas aqui e esse cara aqui meu VP. Tá certo? Só que olha a diferença crucial. Esse cara aqui
É um novo campo vetorial. Ele não é o campo VP. Porque agora em cada ponto do espaço, o tamanho dele é diferente. O coeficiente dele é uma função da sua variedade. Nesse caso aqui, ó, o novo campo que eu tenho é uma constante vezes o meu campo vetorial Vx. Tá? E por que isso é importante? Porque no parênteses de Lie, eu sou livre para multiplicar esses caras por constantes. Então, os campos multiplicados por constantes preservam a álgebra de Lie. Se eu multiplicar os campos por funções, não acontece mais isso. A álgebra é modificada, certo? Então, eu sou obrigado a falar que esse cara aqui é um campo novo. Eu vou chamar esse campo aqui de V2P, por exemplo. Só que eu vou fazer o computador desse cara aqui com os meus operadores aqui e vou descobrir que eu vou precisar de um cara que vai ter o V3. Então, eu vou precisar de todas as derivadas desse cara aqui. Então, eu vou ter um conjunto infinito, contável de campos vetoriais para descrever o meu problema. Tá certo? Né? Ó, eu botei 3 campos na minha álgebra. Eu botei o campo VH, Vx e Vp. Aí eu descobri que o Vx comuta com Vp, como eu já sabia, tá? Mas eu descobri que o VH ele não comuta com Vx, ele vai dar um novo campo, que eu vou chamar de V2P. Tá? Aí eu vou falar, talvez agora minha álgebra tenha fechado, certo? Eu preciso calcular esse meu V2P com os outros operadores. Eu já vou ver que esse cara não comuta com Vx. E ele também não vai comutar com VH, porque vai dar um negócio o VH vai dar esse pedaço aqui atuando nele. E aí vai dar uma função mais complicada, vai dar um P vezes, né, o potencial, é porque eu estou usando V para potencial também, acho que está ficando um pouco confuso. Mas vai ter um V duas linhas de X, assim, como coeficientes. E meus coeficientes vão só complicando. Toda vez que eu incluir mais um campo vetorial para ver se eu fecho minha álgebra, eu descubro um novo. É claro que eu poderia chegar, digamos que o meu V seja um polinômio de X de ordem 10. A hora que eu calcular uns 300 elementos aqui na minha álgebra de Lie, eu vou encontrar lá que fecha, tá certo? Mas então, os meus campos vetoriais dessa dinâmica vão estar sendo descritos por uma álgebra de Lie de 10 dimensões. Tá certo? Ok. Nesse tipo de situação, não. Nesse tipo de situação, eu já fechei minha álgebra aqui. Tá certo? E essa álgebra, ela vai servir, justamente vou mostrar para vocês, como uma linearização do espaço. Da mesma forma que a álgebra de Lie, de um grupo de Lie, serve como uma linearização do grupo de Lie. Ou seja, eu pego campos vetoriais em torno da origem, aplico um mapa exponencial e chego a um ponto na variedade. Aqui eu vou fazer a mesma coisa. Tá certo? Na verdade, o que a gente vai mostrar, e aí a teoria de campos que a gente vai começar trabalhando, é uma teoria de campos onde a sua hamiltoniana pode ser pensada como um tensor hamiltoniano do tipo H, mi, gama ni sobre 2. Então, vamos pegar o caso mais simples, né? Em que o seu gama só tem um x e um p. Então, esse cara aqui vai ser do tipo assim, p ao quadrado sobre 2m, mais m ômega ao quadrado sobre 2 x quadrado, mais um h xp. Isso é a hamiltoniana quadrática mais geral que você pode formar, né? Desse tipo. Tá certo? Como esse cara aqui é simétrico, né? Não tem como diferenciar x e p. Nesse tipo de situação aqui, você mostra que o comutador de V, de H com P ou H com X é sempre proporcional a um campo V ou campo P. O Vx ou Vp. Então você sempre fecha a álgebra. Então, é por isso que a gente chama essas teorias aqui de teorias lineares, porque são teorias em que você tem uma álgebra de Lie desse tipo. E como você tem uma álgebra de Lie desse tipo, você lineariza a sua teoria. E isso é o princípio de superposição das soluções. Tá certo? Aqui, Vx e Vp são campos vetoriais constantes, né? Isso. Assim, qualquer ponto que eu der, vai invalidar que o vetor é só a x. Não, cuidado. Sim, tá?
Mas eu ficaria mais cuidadoso olhando só para o lado esquerdo. Por que eu estou falando isso? Porque pensa na situação em que você está pegando esses mesmos campos, tá? Geometricamente são os mesmos objetos físicos, tá? Só que você está escrevendo em coordenadas esféricas em relação a x e p. Ou seja, você está falando que x é igual a um certo r cosseno θ e p é igual a um certo r seno θ. Se você escrever esses caras aqui em relação a ddθ, ddr, eles não vão ser mais constantes. Nessas coordenadas eles são constantes. E isso é muito importante, porque se você pegar uma teoria, um conjunto de equações diferenciais ordinárias lineares e fizer uma transformação complicada não linear nas suas variáveis, você pode chegar numa teoria não linear, né? Ou seja, se você pegar a partícula livre nessas coordenadas aqui, você vai ver que a sua equação, né, de Newton não vai ser mais linear. Como que a gente pode saber? Ou seja, se você quiser calcular a equação para θ 2 pontos e a equação para r 2 pontos não são mais equações diferenciais lineares. Isso quer dizer que o fato de a equação diferencial ser linear não depende do sistema de coordenadas que a gente está falando? Uhum. Mas tem Isso quer dizer exatamente. que garante, tipo, vamos dizer, uma condição de existência. É que não existe uma transformação de coordenadas para fazer em álgebra de Lie ser finito, por exemplo. Exatamente, você estava pensando. Não, porque a álgebra independe disso. Isso que é o bonito. Porque o que vocês estão vendo é o seguinte: quando vocês escrevem um sistema de equações diferenciais ordinárias, você poderia muito bem reescrever aquele sistema em outros tipos de coordenadas e ele aparentemente ia ser não linear. Só que essa aparência não linear é irrelevante. Porque se você calcular a álgebra de Lie da dinâmica, a álgebra de Lie vai ter essa característica aqui. Ela vai ser fechadinha. Mesmo que você... Então é muito mais geometricamente abstrato e independente de representação você olhar para isso do que você olhar para isso aqui. Eu fiquei um pouco confuso. Se eu considerasse ali o VTF e o VR, ia fechar a álgebra ou não? Claro que ia. Ia fechar, tá. É isso que eu estava... Não, pera um pouquinho. Você disse que... Não. Se você escrever o Vx, o Vp e o Vh, esses caras, em qualquer sistema de coordenadas, vão ter uma álgebra fechada. Certo. Em qualquer sistema de coordenadas. Isso aí eu concordo. Isso é óbvio. Mas o que você está me perguntando é outra coisa. Você está perguntando se VH também fecha uma álgebra de Lie com o Vθ e o VR. E não fecha. Ok, mas isso é confuso. Tem algum critério que... Não. Se é possível ou não ir para o sistema de coordenadas que vai fechar algo ou não? É porque você não está indo para o sistema de coordenadas. Você está perguntando o seguinte: dado um tensor hamiltoniano, dado um campo vetorial hamiltoniano, existe um conjunto de vetores, um conjunto de campos vetoriais que fecha uma álgebra de Lie? Essa é a sua pergunta. Certo? E você pode estudar isso de uma forma independente do sistema de coordenadas. Tá, então se você me der um campo vetorial hamiltoniano e não depende do sistema de coordenadas, aí eu procuro vetores que comunam com ele. Isso. Aí eu falo, se eu quiser, eu posso tomar esses vetores como sendo os caras do sistema de coordenadas. Mas não preciso... Exatamente. Se você pensar do ponto de vista puramente abstrato, você tem isso aqui. Mas como você tem isso aqui, ó, lembra que, né, aqui se a gente tivesse XI, PI, você ia ter um monte desses caras e um monte desses caras aqui. Lembra que isso aqui é o que te garante que você consegue escrever um sistema de coordenadas adaptado a eles. Então, na verdade, você pode pensar, o que existe é isso. O que a gente trabalha é uma consequência secundária que você pode desenvolver porque isso aqui é verdade. Mas a verdade geométrica por trás daquilo é essa. Eu acho que eu me confundi quando a gente foi calcular as relações de computação, a gente mergulhou no sistema de coordenadas. Aí eu pensei que dependia. Sim. A gente pode fazer tudo sem sistema de coordenadas. Sem sistema de coordenadas. Sem sistema de coordenadas. Inclusive, a gente vai chegar num conjunto de equações diferenciais não lineares, que são não lineares mesmo, você não consegue, de uma forma simples, transformar ela num sistema de coordenadas linear, mas você mostra que a álgebra de Lie delas é fechada. Que são, por exemplo, tem aquelas equações de Riccati, que são aquelas equações diferenciais não lineares que não são triviais,
que você consegue escrever soluções gerais como combinações complicadas, não mais lineares, não são mais combinações lineares, mas são combinações de soluções particulares dessa equação de Riccati para escrever uma solução geral. Porque aí, justamente, o pessoal que trabalha com álgebras de Lie para classificação de equações diferenciais ordinárias mostra que você estudando a álgebra do seu campo hamiltoniano, você tira todas essas informações. Eles fazem várias classificações. Se a álgebra é do tipo tal, é o problema linear. Se a álgebra é do outro tipo, é um problema não linear, mas em que você consegue construir soluções gerais, como combinações de soluções particulares. E assim por diante. Eu estava falando para vocês, inclusive, que nessas situações mais complicadas, você não precisa de 2 soluções, você precisa de 3 soluções para construir uma solução geral. Entendeu? E outra dúvida. O senhor comentou que isso aí, essas relações de computação, elas são bem parecidas, né? Acho que elas vão virar relações de computação de uma álgebra de Lie. Uhum. Não, isso vai ser a variedade de Lie. Na verdade, a sua variedade vai ser um grupo de Lie nesse caso. Só que veja que interessante. Digamos que eu estou com um problema unidimensional. Um problema unidimensional, ou seja, uma partícula em uma dimensão. Ela tem um x e um p. Tá? E aí eu tenho um potencial engraçadinho aqui, e desculpe que minha álgebra de Lie é de 7 dimensões. Então a minha variedade pode ser pensada como uma álgebra de Lie de 7 dimensões. Por mais que o meu problema seja um problema de uma partícula em uma dimensão só. Mas a dinâmica tem 7 dimensões. Mas a minha dúvida é a seguinte, esse grupo de Lie é o próprio espaço de fase? Ou a gente vai construir um outro grupo de Lie por as relações de computação da álgebra de Lie vão ser testadas? Não, o grupo de Lie não vai ser o espaço de fase. Não vai ser, porque ele vai depender da densidade newtoniana e do campo hamiltoniano. Né? Isso. E esses caras aqui, ó, o comutador dos vetores Vx, né, digamos, se você pensar sempre nos vetores coordenados, eles vão ser suficientes para você ter o grupo de translação que define qualquer ponto na variedade. Eles aqui, por mais que eu ainda tenha uma terceira dimensão aqui, esses aqui são a subálgebra de Lie que comuta, que eu esqueci o nome, a subálgebra que comuta é como mesmo? Esquecendo o nome? É uma álgebra de Lie. Tem uma subálgebra dela, com o comutador de todos os elementos com todos os elementos é igual a 0. Não. Tudo bem, nesse caso o grupo vai ser abeliano. Mas tudo bem. Então, mas essa subálgebra vai te dar um mapa exponencial de 1 para 1 com a sua variedade. Mas a álgebra inteira vai ter mais coisa. O que você pode pensar, talvez, para facilitar a sua vida é o seguinte. A sua variedade, nesse caso, ela está aqui, ó. Ela tem P e tem X aqui. Se você pensa na evolução no tempo, você pode pensar que o tempo é uma terceira dimensão. Certo? Então, quando você está fazendo uma transformação com H, na verdade, você está fazendo a coisa subir aqui, ó. Você pensa agora no oscilador harmônico, não mais fazendo uma elipse no espaço de fase, mas você pensa que você pegou o seu espaço, um monte de espaço de fase e empilhou para formar uma variedade mais complicada. Tá? Aí você pode pensar que essa terceira dimensão tem a ver justamente com o movimento o VH é justamente o gerador de translação nessa nova direção de tempo. Você gosta de ver a constelação do grupo de Lie sobre o espaço de fase? No sentido de uma ação parametrizada, né? Sim, você pode pensar nisso como justamente, porque o VH ele é o campo vetorial que te dá o fluxo das transformações aqui. Exatamente. E que, na verdade, quando você vai para hamiltonianas dependentes do tempo, que é o que acontece quando você faz teoria quântica de campos em espaços curvos, essa é a maneira correta de se fazer as coisas. Tá? Deixa eu ver. Bom, pessoal, vamos fechar por hoje. E a gente se vê na próxima quarta-feira, né?